Hoje a gente tem muito assunto, né, Mota? Inclusive, o que está trazendo ali bastante apreensão, que é essa questão institucional entre executivo e o legislativo, com toda a judicialização do IOF. Queria entender um pouco sobre a sua percepção dessa guerra entre esses dois poderes, né? Como que isso poderia respingar nos ativos brasileiros, embora a gente tenha visto, né, desde ontem, um movimento um pouco mais positivo do nosso mercado, mas, né, sempre tem algum risco, sempre tem uma apreensão, uma pulga atrás da orelha. Eu queria entender um pouco da sua percepção, se isso efetivamente é capaz de trazer essa apreensão, em que nível, em que setor, em que cenário? Bom, Felipe, eu acho que primeiro é uma resposta muito difícil, do qual é uma resposta que não é minha zona de conforto, tá? Eu acho que primeiro, toda essa boa performance dos ativos brasileiros não é uma exclusividade do Brasil, tá? Não sei se nossos ouvintes têm noção, mas a bolsa da Polônia está subindo 51% em dólar, a bolsa da Grécia 48%, bolsa da Colômbia 30%, tá? Então, todo esse cenário aparentemente de dólar globalmente mais fraco faz com que o dinheiro no mundo se espalhe, tá? A impressão que eu tenho é que o mundo abriu o ano de 2025 overrate em Estados Unidos. Para quem não conhece, overrate muito acima da média, ou muito comprado em Estados Unidos, e resolveu reavaliar o seu posicionamento. Só o fato do mercado estar super comprado nos Estados Unidos e voltar para a média é um processo de um ano. Eu acho que esse é o pano de fundo central, porque que os ativos ex-US está todo mundo brilhando, está todo mundo subindo 30%. E esse, para mim, é o principal motivo por que nossa moeda está ali perto de SIG 40, SIG 45, tá? Bom, o Brasil, quem olha interna para dentro do Brasil, fica um pouco preocupado, porque a agenda do governo é uma agenda com viés bem populista, com viés que visa uma única coisa: eleições de 2026. Essa agenda ficou clara em novembro do ano passado, quando, no anúncio do pacote de corte de gastos do Haddad, foi uma verdadeira peça publicitária olhando para 2026, aonde era um dia para ser um anúncio um pouco mais duro, né, mais sóbrio, e veio uma verdadeira propaganda eleitoral, dando muito mais destaque à isenção de R$ 5.000. Desde então, a relação Congresso, que já vinha muito ruim com o governo, desde da questão da reoneração da folha, praticamente encerrou. E o governo brasileiro, o executivo, ele continua com a maneira que ele enxerga a economia. Ele quer manter os gastos altos, quer aumentar os gastos, mas para bancar isso, ele precisa de novos impostos. E a sociedade brasileira, que é representada pelo Congresso, não está mais disposta a financiar esse aumento de gastos via aumento de carga tributária. E o que o Haddad fez? Quando o Haddad reconheceu que o orçamento que foi enviado para o Congresso foi um orçamento na qual ele superestimou as receitas em 50 bi, ele superestimou receita em 20 bi, subestimou despesa em menos 10 bi, ou seja, deu 30 bi de descasamento. A equipe econômica recorreu ao IOF. Por que ele recorreu ao IOF? Porque o IOF é um imposto regulatório, não precisa passar pelo Congresso. Ele usou um imposto para regular, para acertar distorções, para mudar completamente o fim dele e colocar num fim arrecadatório. Aí o Congresso, de forma muito rápida, derrubou esse IOF. Tá? E para mim foi super importante a velocidade dessa mudança de relacionamento Congresso com o Executivo, porque aparentemente estava tudo relativamente tranquilo no domingo. Aí o Haddad veio terça-feira, deu uma entrevista numa concorrente de vocês e botou dentro dessa entrevista uma sensação que o Congresso está apoiando os ricos na luta dos ricos contra os pobres. E agora o governo decidiu, através da AGU, levar essa questão, se esse imposto vai valer ou não, para o STF. Tá? É muito difícil eu conseguir concluir muita coisa daqui para frente. Bom, com certeza não é. Tá? Bom, com certeza não é. Mas eu não sei se fica no limite a imagem que o evento IOF foi um evento importante, que dá limite para os investidores, dá uma noção para os investidores de qual é o limite
da heterodoxia que o governo pode implementar. O que ele fez com o IOF, no limite, foi dar um bypass no Congresso. Porque para aprovar aumento de impostos, tem que ter anuência do Congresso. No caso do IOF, não precisa da anuência, e ele fez isso e simplesmente bypassou o Congresso. Então, é uma situação muito desgastada entre Congresso e Executivo. Não sei se vai ter volta essa relação. Sinceramente, estamos em julho de 2025, o Brasil já paralisar, discutir apenas eleições, é uma pena, mas é esse o cenário que se encaminha. Para tentar concluir alguma coisa, Felipe, eu continuo com viés que os ventos que vêm lá de fora, esses ventos se chamam dólar fraco, são capazes de se sobrepor a esses ruídos, esses problemas que a gente vai ver aqui no Brasil, e a gente vai, na minha opinião, a gente vai continuar vendo, tá, Felipe? Então, concluindo, não é bom, tá? Eu não sei onde vai parar essa história, se isso tem força suficiente para mudar os preços ativos de brasileiros. Eu continuo com viés que não, que quem vai determinar para onde vai os preços ativos de brasileiros são esses movimentos globais, principalmente o movimento de dólar globalmente fraco, tá, Felipe? É assim que eu enxergo.